Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Jubileu em Ação. Quero acolher a você com todo o amor e todo o carinho para que nós possamos, nesta caminhada de fé, aprofundar o nosso conhecimento, mas também a nossa intimidade com o Senhor. O canal que nós estamos utilizando é justamente esse, o nosso informativo diocesano, o qual você pode ter acesso através da secretaria da sua paróquia ou através da internet www.diocesedeumarama.org.br. Lá você tem acesso a todos os encontros que aqui nós estamos trabalhando. E recordando, semana passada, no nosso último encontro, nós falamos sobre a igreja enquanto casa de comunhão, a igreja povo de Deus, a igreja corpo de Cristo, a igreja templo do Espírito Santo. Pois bem, o que será que nós temos como proposta para hoje? Veja só, o nosso 21º encontro, que está para ser realizado, a proposta é entre o dia 14 e o dia 20 de setembro, o tema Maria, Mãe e Modelo da Igreja. Essa imagem, gostaria que você meditasse agora, já um pouquinho, antes de nós iniciarmos, mas já dando como que uma introdução nessa imagem de Maria. Maria que tem o seu olhar voltado para o alto. Maria que tem suas mãos ali numa forma de acolhimento, como que guardando tudo no coração. Maria que tem os pés no chão. Maria que faz este elo entre nós e o céu através de Jesus Cristo. Por isso ela é coroada como rainha. Afinal, ela é mãe daquele que é rei por excelência. Pois bem, já deu para ter uma ideia do que nós vamos hoje trabalhar. Por isso, peçamos, através desse sinal, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração se abra para acolher esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, hoje nós queremos então partilhar um pouquinho sobre esta dimensão da igreja, aquela que por excelência é chamada de Mãe de Deus. Muitos ficam assim intrigados, mas como Mãe de Deus? Se Deus criou tudo, Deus fez tudo. Mas Maria é Mãe de Deus na pessoa de Jesus Cristo, em que Ele, 100% homem, mas também 100% Deus. E não dá para separar o Jesus humano do Jesus divino. É um só. Veja só, é um grande mistério. Pois bem, nosso objetivo hoje é este. Veja só aí na tela. Aprofundar sobre a grandeza e missão de Maria na vida da igreja. E como sempre eu peço para você contemplar esta imagem, esta pintura, onde nós temos Maria sentada ao centro da igreja, representada não só pelos edifícios, mas pelas pessoas, os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que vieram após estes primeiros chamados de Jesus Cristo, que está no colo desta senhora. Ela que teve o privilégio de amamentar o Filho único de Deus, Jesus, o Verbo encarnado. Ela que pelo seu sim, um simples sim, ocupa este lugar central na fé cristã, ao lado de seu Filho Jesus Cristo. Ela não é o centro, mas ela está na posição central da nossa fé, porque ela carrega o seu Filho nos braços e o seu Filho a carrega junto dele. Assim, ela foi assunta ao céu. Assim, hoje ela permanece junto dele, ao lado dele. Por isso, a posição central. Não que ela seja o centro. Jesus é o centro, mas ela está junto de Jesus. Então, meu irmão, veja só. Falar de Maria é ter a consciência de que a mulher ocupa um lugar todo especial no plano de Deus. A mulher foi dada a graça de, no seu ventre, gerar a vida.
Ali ela dá condições para que eu e você existíssemos. Nossas mães, elas foram assim agraciadas com esta capacidade não só física, mas também emocional e espiritual, de abrigar em seu ventre não somente um corpo, mas também uma alma e um ser dotado de sentimentos e pensamentos. Veja a grandeza da mulher nos planos de Deus. E Jesus foi sempre aquele que fez questão de demonstrar isso. Prova maior que ele chamou muitas mulheres para serem suas seguidoras. O exemplo de seguidora e discípula perfeita é a própria mãe, a mãe que o trouxe ao mundo pelo sim. Então, para iluminar nosso encontro de hoje, nós temos um texto bíblico trazido pelo informativo, que é este que está na sua tela. João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Esta passagem no qual, se nós buscarmos na Sagrada Escritura, e você é convidado a abrir a sua Bíblia e ler ela toda em família, esta passagem, nós vamos ver o momento em que o evangelista vai relatar que perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, que também se chamava Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus então olha para a sua mãe, ele viu a sua mãe e viu que perto dela estava o discípulo que tanto amava, e aí vem esta frase que eu coloquei em destaque. Eis a tua mãe, falando ao discípulo. E hoje, como igreja, eu quero falar a você. Eis a tua mãe. Talvez você tenha sido criado, talvez você nunca tenha conhecido a sua mãe verdadeira, você tenha sido criado de maneira adotiva por uma tia, por uma avó, talvez até por uma outra mulher, a qual você chama de mãe carinhosamente e realmente tornou-se a sua mãe. Mas além desta mãe biológica ou esta mãe afetiva que nós recebemos aqui na Terra, eu digo a você, aceitando ou não, Jesus diz, na pessoa daquele discípulo tão amado, para você e para mim, eis a tua mãe. Isso independe de aceitar ou não, até porque quem de nós pode rejeitar a nossa mãe? Você já pensou nisso? Nós não escolhemos de quem vamos nascer, escolhemos? É uma condição natural, é uma ordem natural que Deus colocou. Nós nascemos e aí conhecemos ou não a nossa mãe. Nós não escolhemos mãe. Assim Jesus nos presenteia com uma mãe espiritual. Uma mãe que junto dele intercede por nós. Maria, a sua presença na igreja, a sua grandeza da sua missão, vem do fato que dela nasceu o Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ela não é uma mulher qualquer. Não pelas atribuições dela, mas por quem nasceu dela a faz tão especial. Maria, sim, foi concebida sem pecado, e aqui o informativo vai nos colocar que ela é imaculada. Nos planos de Deus, Deus escolheu interromper o pecado original para que aquele que nascesse dela não tivesse o pecado, a mancha de Adão. Não. Ela foi pura desde a sua concepção no ventre de Santa Ana, ali com São Joaquim. Veja só, Maria, ela é especial porque Deus agiu e continua agindo em sua vida. É isso que a torna tão bela e tão especial a nós. Ela é mãe daquele que redimiu o mundo. Ela viveu toda a peregrinação de fé e da fé como mãe de Cristo e dos discípulos, sem estar livre da incompreensão humana. Maria sofreu todos os tipos de rejeições, desde o momento em que ela esteve grávida, desde o momento dela contar para José, o medo, a insegurança também havia em seu coração,
mas maior era a esperança e a confiança em Deus, de quando ela visitou Isabel, de quando partiram fugindo para o Egito. Maria sofreu a dor de não ter um teto para poder dar à luz a seu filho. Maria, que vivia peregrinando para proteger aquele que ela sabia ser a salvação do mundo, o cumprimento de todas as promessas. A grandeza da missão desta mulher em dedicar a sua vida toda a este filho, assim como o pai também, José. Veja como que Maria ocupa este lugar tão especial na cristandade e até fora dela, porque entre os muçulmanos ela também é conhecida como a mulher, a mãe do grande profeta. E eles nem cristãos são, mas a reconhecem, reconhecem o seu papel, reconhecem o seu esforço. Maria é a grande missionária, continuadora da missão de seu filho e formadora de missionários. Maria é aquela que manteve os discípulos unidos. Veja só, o Catecismo da Igreja Católica coloca que Maria está unida à obra salvífica de seu filho. Em Maria, a Igreja admira e exalta o mais excelente fruto da redenção. Lucas vai dizer isso, mãe de meu Senhor. Essa imagem que retrata o dia de Pentecostes e coloca Maria como uma figura central, nós podemos admirar e contemplar, trazendo para nós a certeza de que Maria, depois que Jesus subiu ao Pai e foi para o Pai e prometeu para que eles permanecessem ali em Jerusalém, que ele enviaria o Paráclito, veja só, esta mulher que está no centro nesta imagem, com certeza, foi aquela que motivou os discípulos, que amparou os discípulos, naqueles 50 dias até que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. Meu irmão, minha irmã, a missão de Maria iniciou com aquele pequeno sim. Pequeno em termos de grafia, escrita, são 3 letrinhas. Mas grande numa dimensão espiritual, existencial. Você sabe a força que um sim de uma mãe tem. Você sabe a força que o sim de uma mãe exerce na vida de um filho e de uma filha. Maria, que tem hoje diversos títulos espalhados em vários santuários de todo o mundo, testemunham a presença próxima de Maria às pessoas. E ao mesmo tempo, manifestam a fé e a confiança que os devotos sentem por ela. Por isso, Maria, Nossa Senhora de Fátima, Maria, Nossa Senhora Aparecida, Maria, Nossa Senhora de Lourdes, não são Marias diferentes, mas pela permissão de Deus, pela graça divina, porque tudo em Maria é ação de Deus. As aparições, e aí surgem os grandes santuários, como nós lemos ali o Catecismo dizendo, por Maria, nós podemos então admirar e exaltar o Filho. Se por ela ele se revelou ao mundo, também por ela nós podemos nos achegar de Jesus. E veja só, a igreja continua nos ensinando e diz assim, por sua doação total à vontade do Pai, a obra redentora de seu Filho, a cada ação do Espírito Santo, a Virgem Maria é, para a igreja, modelo de fé, esperança e caridade. Aquilo que Paulo vai dizer em sua carta. Coríntios capítulo 13, quando ele fala do amor, da caridade. A fé, a esperança e a caridade. Mas aquilo que vai resistir até o final será a caridade. Porque é a caridade que revela a ação de Deus em nossa vida. E Maria, pela sua obediência ao Pai, pela sua doação ao Filho, pela sua entrega à ação do Espírito Santo, é para nós referência. Referência de discípula, de missionária. Se você precisa de um exemplo para seguir, esta mulher é o exemplo. Que o Senhor nos colocou para que nós pudéssemos, ao imitá-la em suas ações, nos aproximar mais de seu Filho, Jesus Cristo. Pois bem, como o tema de hoje
é voltado a Maria, mãe e modelo da igreja, o informativo nos traz algumas perguntas para que nós possamos partilhar. Maria, a mãe de Jesus, foi apenas um instrumento de Deus? Não é chocante chamar Maria de mãe de Deus? De que modo Maria também é a nossa mãe? Essas 3 perguntas servem para que nós possamos descobrir um pouco mais sobre a fé que professamos, que é em Cristo Jesus, que é em Deus Pai, que é no Espírito Santo, mas que no seio da Trindade existe uma mulher escolhida para uma comunhão imensamente maior do que a nossa com Deus, Maria. Você é chamado então, é chamada então, a com sua família se reunir e poder conversar um pouquinho. E aí descobrir as maravilhas de Deus dentro do seu lar. Na sua casa eu tenho certeza que ao redor de uma mulher, a qual se chama também mãe, se reúne toda a família. A mãe tem o papel de agregar os filhos. A mãe tem esta qualidade de fazer com que a família permaneça unida. Assim, possamos então fazer a oração que o informativo nos propõe, encerrando este encontro. Oremos. Deus, Trindade Santa, de ti nasceu a Igreja, povo peregrino, no tempo chamado a celebrar o louvor sem fim da tua glória. Em ti vive a Igreja, imagem do amor trinitário, comunhão no diálogo e no serviço da caridade. Para ti caminha a Igreja, sinal e instrumento da tua obra de reconciliação e de paz na história do mundo. Concede-nos amar essa Igreja como nossa mãe e acolhê-la em nosso coração como esposa de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Ela que nos guiará até a vida eterna. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção. Que nós possamos então nos encontrar no próximo encontro e partilhar mais desta grandeza de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana, um grande abraço.